O milagre é a manifestação do poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, Lázaro e tantos outros personagens bíblicos vivenciaram o milagre em suas vidas. Deus transformou a história, os trazendo da morte para a vida, da angústia para a paz. Hoje você pode se tornar um operador de milagres nas mãos de Deus. Servir ao próximo com amor é o milagre que Jesus quer realizar através de você. Ao abraçar uma pessoa que está deprimida, ao ajudar o necessitado, ouvir aquele que se sente sozinho e sem direção, faz de você um servo disposto a amar e levar o milagre para alguém. Muitas pessoas estão sofrendo, sem rumo na vida, porque não conhecem o milagre da paz e da alegria que Jesus tem para oferecer. Em todo o tempo em que o Senhor passou na terra, fez cegos enxergarem, coxos andarem, e agora chama você para seguir os passos dele e para mudar a sua história, realizando milagres através da sua vida. João 13:34. Diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O verso 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus está trazendo um tempo de mudança, Deus está trazendo um tempo de restauração, Deus está trazendo um tempo de renovo, mas nós precisamos, para receber as novidades de Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Porque senão Deus traz aquilo que é de especial, mas você não está preparado, você não sabe usar. É como dar um carro muito possante na mão de uma pessoa que ainda não sabe guiar. Sabe, queridos, como é que eu faço? O que é que eu posso fazer para que eu possa receber as novidades de Deus, o renovo da parte de Deus? Uma coisa você não pode fazer, é endurecer o seu coração. Porque se o seu coração endurece, certamente você é levado a um lugar de cativeiro. Pessoas que endurecem os seus corações para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus, acabam sendo levados a lugares de dores, e desnecessariamente. Por quê? Porque ao receber a palavra de Deus, Deus que sabe todas as coisas, Deus que nos conhece, Ele quer que ao recebermos a palavra dEle, aceitemos essa palavra de bom grado, para quê? Para que Ele possa realizar ou trazer aquilo que Ele tem separado, reservado para as nossas vidas. A história do povo de Israel, em muitos momentos, aquele povo endureceu o coração, foi desobediente, aquele povo fechou o coração e foram levados a lugares de cativeiro. E somente receberam novamente a novidade de Deus quando quebrantaram o coração, quando amoleceram o coração e permitiram que Deus trabalhasse na vida delas. Essa passagem que acabamos de ler, o Senhor Jesus, Ele não dá uma sugestão. Ele diz assim: eu vos dou um novo mandamento. Não é uma orientação qualquer, querido. É um mandamento da parte de Deus. É um decreto, é uma ordem. Jesus dá uma ordem. Para quê? Para que sejamos pessoas felizes, realizadas e completas. E a ordem que Ele dá é a seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Algumas pessoas não entendem. E ao invés de amar, estão jogando bomba.
Outros não entendem. Ao invés de amar, está querendo quebrar a cara da outra. Não é verdade? Outros não entendem o mandamento de Jesus. Ao invés de amar, difama, ou inveja, ou briga, fala mal. Na verdade, a palavra nos ensina que esses não são discípulos do Senhor Jesus. O discípulo é conhecido por ser aquele que ama incondicionalmente. Eu não sei se você me ouviu. O verdadeiro cristão, o discípulo de Jesus, é aquele que ama incondicionalmente, apesar do outro ter falado mal, apesar do outro ter pisado no pé, apesar do outro ter feito coisas que não agradou, mas ainda assim ele continua amando. Por quê? Porque a palavra nos fala que Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Se Deus é amor, se Ele te ama profundamente, então, certamente, você precisa entender que precisa amar também. Como? De que jeito? Você vai amar verdadeiramente, você vai ter amor no seu coração verdadeiramente, porque muitas pessoas dizem assim: eu não amo porque eu não fui amado quando era criança. Eu não amo porque ninguém me ama. Antigamente tinha uma musiquinha que fala que eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Lembra dessa música? É bem antiga. Mas você não precisa ser rebelde, porque Deus não quer assim. Pelo contrário, Deus é amor. E Deus nos ama profundamente. E você só vai conseguir amar verdadeiramente quando você entender que você é um amado de Deus, que você é um filho de Deus. Eu não sei se você me ouviu. Se você entender que você é especial para Deus, se você entender que você é um amado de Deus, que você é uma amada de Deus, certamente você vai poder amar as outras pessoas. O amor, querido, ele é praticável. O amor é possível. Diga comigo, o amor é possível. Diga assim: eu posso amar. Mas você precisa entender que existe um Deus que te ama e quer manifestar esse amor por você. Talvez você esteja procurando a Deus, e muitas pessoas fazem isso. Procura a Deus ou a um Deus que ajuda a pagar as contas, que ajuda a resolver os problemas quando está passando dificuldade, e Deus pode fazer isso. Talvez você esteja procurando um Deus que apenas resolve os seus problemas imediatos, e Deus pode fazer isso. Mas Deus é amor, e nem sempre Deus é responsável pelas contas que você fez, e agora você corre atrás de Deus para te ajudar a pagar as contas. Será que você perguntou ao Senhor quando você foi fazer as dívidas? Será que você perguntou a Deus quando você foi fazer as suas contas? É verdade. Por isso nós precisamos de entender o amor de Deus. O amor de Deus, filho, significa que apesar de ter errado, que apesar de ter feito bobagens muitas vezes, ainda assim, Ele te perdoa. Ele te dá uma nova oportunidade, Deus te dá uma nova chance, mas você precisa ter um compromisso com Deus. Você precisa firmar um laço, uma aliança com o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos quando nós entendemos que a fé, ela é dinâmica. Querido, entenda por favor, Deus é dinâmico. Aquilo que Deus nos ensina é que a fé também é dinâmica, que a fé nos faz mover, que a fé nos faz caminhar, que a fé nos faz receber a palavra, porque a palavra também é dinâmica, não é mecânica, é dinâmica. Por quê? Porque Jesus é dinâmico.
eu quero que você entenda algo. Um dia Jesus falou, está escrito em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus diz assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é bem pequenininho, mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirás a um monte, saia daqui e atira-te no mar, e o monte certamente vai te obedecer. Mas se você disser, por que disser? Porque é a palavra que movimenta. É a palavra que nos movimenta, querido, entenda isso. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz que Jesus é o verbo que se tornou carne. O que é o verbo? O verbo é a própria palavra. O verbo é a palavra que se colocou em movimento, é o próprio Deus. E se você perguntar, como é que eu posso conhecer a Jesus? Eu digo assim, quando você conhecer a palavra de Deus, certamente você estará conhecendo a Jesus. Quando você obedecer a palavra de Deus, você estará obedecendo a Jesus. Quando você seguir a palavra de Deus, você estará seguindo a Jesus. Entenda isso, por favor. Caderno de João, capítulo 8, verso 31, Jesus ensina que aquele que a minha palavra estiver nele, esse será verdadeiramente os meus discípulos. Por isso que Jesus é o verbo que se tornou carne. Algumas pessoas confundem. Os fariseus do passado confundiam. Existem fariseus dos tempos de hoje que também confundem e querem pegar aquele que se tornou carne e colocá-lo dentro de um livro. Não, Jesus não é um amontoado de tradições. Jesus não é um místico. Jesus não é um filósofo. Jesus é o Filho de Deus, que te ama de forma incondicional, apesar dos seus erros, apesar dos seus defeitos, apesar das nossas fraquezas, ainda assim, Ele continua nos dando uma nova oportunidade. Essa é, na verdade, uma expressão do amor de Deus. Por isso que Ele fala que nós precisamos aprender a amar. Para amarmos, precisamos perdoar. Para amarmos, precisamos aceitar, não o pecado. Não há o erro, mas aceitarmos a pessoa, porque todos são amados de Deus. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Jesus não é um livro de doutrinas, querido. Jesus é o verbo que se tornou carne. Explica melhor. Quando você está pensando alguma coisa, não dá para saber bem o que você está pensando. Na verdade, ninguém sabe. Graças a Deus que ninguém sabe o que você está pensando, né? O que estamos pensando. Mas quando nós falamos, quando nós expressamos os nossos pensamentos, na verdade nós estamos falando o desejo do nosso coração e nós também estamos mostrando quem na verdade nós somos. Você conhece uma pessoa por aquilo que ela fala, por aquilo que ela expressa, ela se torna conhecida, seu conhecido e a sua conhecida. A palavra nos ensina que Jesus é aquele verbo, Jesus é a própria palavra, a palavra que criou os céus, criou a terra, Jesus é a palavra que criou a luz, Jesus é a palavra que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, nada foi feito sem que Ele estivesse presente. Então Jesus destinou a palavra, haja luz, haja terra, e todas as coisas vieram a existir. Mas esse mesmo Jesus, Ele diz assim, eu te dou um mandamento. E esse mandamento é que você possa amar. Por quê? Porque o amor, querido, te dá saúde, o amor te dá alegria, o amor te faz com que você possa interagir com outras pessoas, o amor te traz crescimento, mas o amor também te leva a conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. A palavra nos fala que o Senhor, Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que sabe o que Ele fez? Ele enviou o seu próprio Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. O que é que nós precisamos fazer? Crermos em Jesus, crermos na própria palavra de Deus. Então nós conhecemos Jesus porque na prática Ele nos mostra que realmente Ele é amor. Uma certa feita, Jesus foi traído por seu amigo que estava sempre do seu lado, que se chamava Pedro. Pedro estava andando sempre com Jesus. Pedro se dizia o valente. Dizia assim: Jesus, onde o Senhor for, eu estarei com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu também vou morrer junto com o Senhor. Só que na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou a Jesus por 3 vezes, diz a palavra. E Pedro ficou mal com Jesus, mas ficou mal com ele também. É verdade? Pedro ficou mal consigo próprio, ficou entristecido, e Pedro diz a palavra de Deus que ele estava lá na praia, que ele estava pescando, já não queria mais saber das coisas do Senhor, e Jesus aparece para Pedro e faz 3 perguntas, ou repete uma pergunta por 3 vezes. Jesus fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz assim: claro, Jesus, eu te amo. Mas agora que eu estou vendo que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu realmente, mas ressuscitou, o Senhor está aqui falando comigo, eu amo o Senhor, Jesus. E Jesus fala pela 2ª vez: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, Jesus. Você consegue imaginar alguém, você conversando com a pessoa e a pessoa te indaga a mesma coisa 3 vezes? Parece que não está acreditando em você, não é verdade? E Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, mas você me ama, Pedro? Pedro, Jesus, claro que eu te amo, Jesus. Aí Pedro diz assim, Jesus diz assim: Pedro, se você realmente me ama, então cuida das minhas ovelhas. Se você ama a Jesus, você está apto para amar as pessoas. Se você ama Jesus, você pode ser um pastor de ovelhas. Se você não ama, não pode ser. Vai ser o quê? Vai ser um lobo, não é verdade? Se você ama Jesus, você vai ser um excelente pai de família, vai ser um excelente esposo. Se você ama Jesus, vai ser uma excelente esposa. Se você ama verdadeiramente Jesus, você vai ser um excelente chefe, vai ser um excelente filho, vai ser uma excelente pessoa. Por quê? Porque você ama Jesus. E a essência, o cerne da palavra de Deus é exatamente o amor. Aquele que não ama, não se pode dizer um seguidor de Jesus Cristo. Eu não sei se você está ouvindo. Aquele que não ama, aquele que não consegue amar, ele não pode se dizer que realmente ele é um seguidor de Jesus. Por quê? Porque Jesus, querido, a base do seu ensinamento é o amor. Foi por amor que ele se despiu da sua santidade, se despiu da sua glória. Foi por amor que ele veio à terra. Foi por amor que ele nasceu em uma manjedoura, não é verdade? Foi por amor que ele nasceu, ainda que não tivesse nenhum lugar na cidade de Belém para ele nascer. Nasceu numa manjedoura, ele se sujeitou. Foi por amor que ele perdoou aquela mulher flagrada em ato de adultério. Foi por amor que ele fez com que os cegos enxergassem. Foi por amor que ele nos deu ensinamentos. Foi por amor que ele fez tantos e tantos milagres. É por amor que ele quer fazer também um milagre na sua vida. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Será que você entende que Deus disse assim: olha, ainda que se a tua mãe que te amamentou, ou seja, alguém que está intimamente ligado com você, ainda que se essa pessoa te abandonar, Deus diz assim: eu jamais te abandonarei. Você não precisa ter medo, você pode ter segurança. Existe um Deus cuidando de você, ainda que esteja vivendo o pior momento da sua vida, eu estou falando com você. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que te acolhe, existe um Deus que te perdoa, existe um Deus que te abraça, existe um Deus que escreve novamente a sua história, e esse Deus está batendo a porta do seu coração. Portanto, abra o seu coração,
permita que a palavra entre na sua vida e que esse Jesus possa nascer realmente dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro do seu coração. Esse é um gesto de amor seu para consigo mesmo, permitir que Deus ama a você. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, mas amarás também o teu próximo como a si mesmo. Você precisa aprender a amar a si próprio, você precisa aprender a amar o seu irmão, porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, na verdade ele está mentindo. Aprenda, querido, nesse dia de hoje, que Deus tem um projeto para a sua vida e Deus quer mudar o curso da sua história, porque você é um amado do Senhor. Será que você pode levantar a sua mão e diga assim: eu sou um amado do Senhor? Diga outra vez: eu sou um amado do Senhor. Diga novamente: Deus me ama profundamente, que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário e perdoar os meus pecados. Amém, queridos?